Bora mergulhar de cabeça numa das histórias mais antigas e impressionantes da humanidade. O Grande Dilúvio. Uma história que a gente acha que conhece, mas que talvez esconda um segredo muito mais complexo do que simplesmente água caindo do céu. E tudo começa aqui, né? Com essa frase do Gênesis, um arrependimento divino, um peso no coração tão grande que a única solução parecia ser resetar o planeta. É um ponto de partida emocionalmente muito forte para uma catástrofe que a gente mal consegue imaginar. Então, a primeira parte dessa análise nos joga direto para dentro de um mundo sendo literalmente afogado. O relato bíblico pinta um quadro de um evento que não só mudou a geografia do planeta, mas o destino de toda a vida na Terra. Ok, os detalhes a gente já conhece. Chuva sem parar, 40 dias e 40 noites, a água subindo tanto que cobriu até as montanhas mais altas e, claro, a famosa arca. E o mais interessante é que essa história pode ter um pezinho na realidade. A fonte aqui aponta que existem sim evidências geológicas de inundações gigantescas na região da antiga Mesopotâmia. Mas é aqui que a história começa a fazer, bem, água. Surge o primeiro grande questionamento, o problema da quantidade de água. A ciência moderna olha para esse relato e pergunta de onde veio tanta água. E a resposta, ou a falta dela, é surpreendente. E a pergunta que a fonte nos provoca a fazer é exatamente essa. Será que a nossa atmosfera, todo o vapor, as nuvens, tudo, será que tem água o suficiente lá em cima para inundar o planeta inteiro desse jeito? Pois é. Segundo os cálculos apresentados, se absolutamente toda a umidade da atmosfera caísse de uma vez só, no mundo todo, num planeta hipoteticamente plano, a gente teria um acúmulo diário de pouco mais de 2,5 cm. Ou seja, o ponto crucial é esse. Mesmo chovendo sem parar por 40 dias, essa quantidade de água não chegaria nem perto de cobrir o Monte Ararat. A conta, segundo a ciência, simplesmente não fecha. Falta muita, mas muita água para essa história ser literal. E aí que a coisa fica interessante. Se a chuva por si só não explica o dilúvio, a fonte apresenta uma ideia bem mais perturbadora. E se não foi um evento natural? E se foi algo provocado? Uma catástrofe planejada? A peça-chave nesse quebra-cabeça, segundo a fonte, é o aviso. Pensa bem, Noé foi avisado com muita antecedência, com tempo de construir uma arca gigantesca. O argumento é direto. Se alguém sabia o que ia acontecer, é porque esse alguém teve um papel no acontecimento. Conhecimento prévio, nesse caso, sugere intenção. Certo, mas isso leva a gente para a próxima pergunta, que é ainda mais pesada. Se foi intencional, por quê? Qual seria o motivo para alguém ou alguma coisa querer provocar uma extinção em massa? E a fonte vai buscar a resposta em textos muito mais antigos que a Bíblia, nos escritos sumérios, e a resposta é assustadora. O motivo seria basicamente controle populacional. Antigos deuses, que aqui são identificados como pleiadianos, teriam ficado alarmados com o crescimento da população humana e decidiram reduzir os números. Isso abre um leque de possibilidades, né? Então, o que causou o dilúvio? Foram deuses? Foi um evento astronômico? Ou foi tecnologia? A fonte explora o como essa catástrofe poderia ter sido posta em prática. E o debate fica muito interessante aqui. De um lado, uma hipótese natural, a passagem de um corpo celeste, o tal do Nibiru, que teria bagunçado o eixo da Terra e causado tsunamis gigantescos. Do outro, uma hipótese artificial, um deus antigo usando uma tecnologia que a gente só agora começa a imaginar, capaz de manipular o clima e provocar terremotos. E o que deixa tudo ainda mais intrigante é que a história do dilúvio não é exclusiva do Gênesis. Longe disso. É como se fosse um eco, uma memória coletiva que aparece em várias culturas por milênios. Olha só essa linha do tempo. É reveladora. Muito antes da história de Noé ser escrita, lá para 600 a.C., a gente já tinha relatos parecidos. Na Índia, na Mesopotâmia com a epopeia de Gilgamesh, a estrutura é a mesma. Um aviso divino, um barco, um sobrevivente. Isso sugere fortemente que talvez todas essas histórias sejam versões diferentes de um mesmo evento real e traumático. E essa ideia de se preparar para o desastre, de construir uma arca, ela não ficou no passado. Essa narrativa antiga encontra um eco muito real e um pouco perturbador no nosso mundo de hoje. Vamos lembrar da arca original. As dimensões eram colossais para a época, como a fonte detalha. Um navio enorme, um verdadeiro banco genético flutuante, construído com um único objetivo: garantir que a vida continuasse depois da catástrofe. E hoje? Bom, hoje a gente construiu a nossa própria arca.
o cofre do fim do mundo, na Noruega, enterrado numa montanha congelada, guardando sementes de todas as culturas agrícolas do planeta. A lógica por trás dele é exatamente a mesma da Arca de Noé: salvar a base da nossa vida de uma catástrofe futura. E a fonte nos deixa com essa reflexão final, que dá um arrepio. Se a história tem um jeito de se repetir, e se os preparativos para um grande desastre já estão em andamento de novo, a pergunta que fica no ar é: quantas arcas modernas, como essa da Noruega ou talvez outras, estão sendo construídas agora mesmo em segredo? E talvez mais importante, quem decide o que e quem será salvo?